Oi, hoje a gente vai dar sequência aos nossos conteúdos e a gente vai estudar o Napoleão e o Congresso de Viena, o capítulo 4 do livro didático. No capítulo 2, a gente viu a Revolução Francesa, aquele processo de Revolução Francesa que resultou na eliminação do antigo regime francês. O que era antigo regime? Era aquela divisão de Estado, onde o primeiro e o segundo Estado não pagavam impostos, e a burguesia se revoltou e fez a Revolução. E a Revolução teve 3 fases: a monarquia constitucional, a convenção e, por fim, o diretório. Isso foi assim trabalhado na sala de aula. Inclusive, vocês explicaram essa parte das 3 fases da Revolução. E o grupo de Lenin, que era Lenin, Yuri e Maria Luísa, acredito, não lembro direito, explicou o diretório. Falou que o diretório foi a última fase da Revolução, que finalizou com o golpe de 18 Brumário, liderado por Napoleão. Então, após a Revolução Francesa, Napoleão ele vai se tornar a figura mais importante da França, fazendo com que a França cresça de forma desenfreada, se tornando uma potência econômica. Então, hoje a gente vai conhecer quem foi Napoleão e como foi esse governo dele. Primeiro, após o diretório, foi implantado um governo liderado por 3 pessoas. Conforme eu coloquei aqui, a construção do Império Napoleônico. Como foi que Napoleão conseguiu se tornar imperador? Em substituição ao diretório, foi implantado um consulado, sob a responsabilidade de 3 cônsules. 3 pessoas ficaram responsáveis por comandar a França pós-revolução. Napoleão era o primeiro deles, era quem tomava as decisões. Embora fosse 3 pessoas, Napoleão era a figura mais importante. Como ele era a figura mais importante, em 1802, Napoleão estabeleceu o consulado uno, ou seja, o consulado de uma única pessoa. Quem seria essa pessoa? Napoleão. No mesmo ano, Napoleão se tornou cônsul vitalício, ou seja, ele seria cônsul até ele morrer. 2 anos depois, um plebiscito que ocorreu na França permitiu que ele se coroasse imperador. Ou seja, se o governo de 3 pessoas, Napoleão conseguiu reverter o jogo e se tornou imperador, governo de uma única pessoa, sendo ele a pessoa mais importante e respeitada da França. Então, logo ele se foi considerado um herói nacional. Nessa imagem, a gente vai ter Napoleão, logo nos seus primeiros anos de imperador. Ele foi considerado um herói nacional por diversos fatores. O primeiro dele é por ser carismático. Ele era muito popular, muito carismático. Ele tinha uns discursos muito bonitos, falava aquilo que a população queria ouvir. E para ser um herói nacional, é necessário você saber falar, você ter carisma. A população gostar de você. E a população da França gostou de Napoleão. Foi com a cara de Napoleão, podemos dizer assim. A coroação de Napoleão foi um fato muito importante. A Igreja Católica estava toda presente, só que no momento da coroação, Napoleão se autocoroou. Pegou a coroa do membro da igreja que ia fazer essa coroação e se autocoroou, mostrando o quê? Que ele seria a pessoa mais importante na França. Mais importante até que os próprios membros da igreja. Então, esse ato de se coroar mostrou que ele seria a pessoa mais importante. Ele estava se coroando, ninguém colocou a coroa nele. Ele que colocou sua própria coroa. Então, é um fato bem conhecido de Napoleão, essa coroação. O que era que defendia Napoleão? A gente deve lembrar que a Revolução foi inspirada nos ideais iluministas, igualdade, liberdade e fraternidade. Napoleão teria feito o governo baseado nesses princípios? Em alguns momentos, sim. Em outros momentos, não. Então, a gente vai começar vendo agora em quais momentos ele fez esses princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Primeiro, medidas na educação. Napoleão ele defendeu uma educação universal, que todo mundo tivesse direito
em uma educação laica. O que é uma escola laica? É uma escola que não tem interferência da Igreja Católica ou de qualquer outra igreja. Ele acreditava que educação é uma coisa, religião é outra. Eu deixo a pergunta para vocês. O Brasil tem uma escola laica? Ou vocês conseguem enxergar a presença da religiosidade nas escolas? É só para questionamento. Vocês devem refletir e pensar. E chegar à conclusão se o Brasil possui uma escola laica ou não. Ele também criou um Código Civil, também conhecido como Código Napoleônico, que era um código que ia orientar como a França seria governada. E nesse código ele estabelecia a igualdade dos cidadãos perante a lei, todo mundo era igual perante a lei. Ele assegurava a propriedade privada. Por outro lado, ele proibia greves e sindicatos. Ele também restabelecia a escravidão nas colônias francesas. A gente deve lembrar que quando estava acontecendo a Revolução Francesa, muitas colônias conseguiram sua independência, como foi o caso do Haiti. Outras não. As que não conseguiram independência, eles conseguiram ao menos abolir os escravos. Por quê? Não tem como você ser uma colônia francesa que está pregando igualdade, liberdade e fraternidade e existir escravos. No entanto, quando Napoleão chegou ao poder, ele disse que toda a colônia dele ia voltar a ter escravos. Contraditório, né? E ele também restaurava a autoridade patriarcal. Durante a Revolução Francesa, as mulheres conseguiram muito destaque. Algumas delas conseguiram a ser a figura principal da família. Só que quando Napoleão chegou, ele disse que não, vai voltar à sociedade patriarcal. Porque a sociedade patriarcal, o homem se a figura mais importante da família. Para organizar as finanças do país, Napoleão criou um banco da França e criou uma nova moeda. Ele também incentivou a industrialização e empregou milhares de pessoas por meio de um programa de construção de obras públicas, como estradas e portos. Ele uniu o útil ao agradável. Começou a construir obras públicas, como praças, estradas, e empregou a população da França que estava desempregada. Vamos dar emprego e vamos fazer com que a França cresça. Ele também construiu uma polícia militar que dava auxílio e essa polícia foi tão intensa que cresceu muito e se tornou... A França começou a ter um dos maiores exércitos do mundo. Para recuperar os territórios perdidos durante o processo revolucionário, Napoleão ele começou a invadir novos países com o objetivo do Império Napoleônico crescer mais e mais. A Inglaterra, nessa época, era a principal concorrente da França pela disputa da hegemonia mundial. Ou seja, a França estava muito grande devido ao governo de Napoleão, mas a Inglaterra ela começava a crescer. No próximo capítulo, a gente vai ver que a Inglaterra vai ser o berço da Revolução Industrial. Então, ela era um país muito grande também. Então, ficou essa disputa. Quem vai ser o país maior, mais importante? Vai ser a França ou vai ser a Inglaterra? Até que chega a primeira derrota de Napoleão. Muitas guerras, Napoleão consegue vencer essas guerras e conquistar novos territórios. No entanto, ele teve a derrota que perdeu no meio do mar. Então, o governo de Napoleão começou a enfraquecer. No momento que ele começou a enfraquecer, ele decretou o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Qualquer país europeu estava proibido de comercializar com o reino inglês. Era tipo uma escolha. Ou você vende seus produtos para a França, ou você vende seus produtos para a Inglaterra. Os dois não dá. Então, foi uma escolha que os países tinham que tomar. Portugal, ele dependia muito da Inglaterra. Ele comercializava muito para a Inglaterra. Só que ele teve medo. Se a gente não cumprir o bloqueio continental, o que é que Napoleão vai fazer com a gente? Diante desse medo, a família real foge para o Brasil, que é um assunto bem conhecido que a gente vai trabalhar esse ano, que é a chegada da família real no Brasil. Então, a família real saiu de Portugal com medo de Napoleão
e se instalou no Brasil, no Rio de Janeiro. Na Espanha, o que foi que Napoleão fez? Tirou o rei do poder e colocou seu irmão. A partir de hoje não vai ser mais o rei Fernando VII que vai ser o rei da Espanha. Não, vai ser meu irmão, José Bonaparte. Então, Portugal teve um pouco de sentido em ter fugido, a família real ter fugido para o Brasil, porque ele estava com medo. Se acontecesse o mesmo que aconteceu na Espanha, o rei perdesse o trono e colocasse um parente de Napoleão. Só que o bloqueio continental não teve muito êxito. Por quê? Porque a economia da França ela não conseguiu suprir as necessidades da Europa. Como assim? Ele não conseguiu vender para aqueles países que deixaram de comercializar com a Inglaterra. A economia da França era muito agrária, então não deu conta de tantos países. Então, o que foi que aconteceu? Muitos países começaram a descumprir o bloqueio continental e começou a comercializar com a Inglaterra. E um desses países foi a Rússia. A Rússia não quis saber do bloqueio continental e começou a comercializar com a Inglaterra. O que aconteceu? Napoleão, vamos invadir a Rússia. Só que não deu muito certo. Por quê? Napoleão preparou um grande exército e migrou para a Rússia. Só que antes dele chegar na Rússia, a população russa já sabia o que ia acontecer. Já sabia que Napoleão ia invadir seu país. Então, eles prepararam seu exército, que era muito pequeno, e migraram para a zona rural. Vamos para a zona rural. Quando Napoleão chegar aqui, ele não vai encontrar ninguém. Quando o governo de Napoleão chegou na Rússia, encontrou a Rússia vazia, sem ninguém. E para piorar, o inverno russo é muito gelado mesmo. Então, quando eles chegaram lá, um frio muito grande, encontraram a população, não encontraram a população, eles se sentiram enganados. Então, eles bora voltar para a França o mais rápido possível, antes que a gente morra de frio. Só que, quando Napoleão estava na Rússia tentando retornar para a França, os países se organizaram e fizeram uma batalha das nações. Aí no livro, no slide eu coloquei um R, é batalha, tá, gente? Batalha das Nações. Eles se uniram enquanto Napoleão e seu exército chegou na França. A França já estava dominada por outros países. Nessa imagem que eu coloquei para vocês, é o governo de Napoleão na Rússia, morrendo de frio e não encontrando ninguém para lutar. A gente percebe até alguns soldados morrendo de frio. Diante dessa humilhação que ele passou na Rússia, quando retornou para a França, encontra seu país controlado por outros países, Napoleão sai do poder. Ele foi exilado, colocaram Napoleão em uma ilha e disse, você vai ficar aí até morrer. Só que Napoleão conseguiu fugir e retorna para a França. E pasmem, quando ele chega na França, ele é adorado pela população. Porque ele tinha muitos adoradores. Como eu falei no início, ele era um líder carismático. Então, Napoleão é recebido pela população com festa e retorna ao poder. Só que esse governo dele só durou 100 dias. Quando Napoleão chegou no poder, ele foi reorganizar o exército francês, que estava muito debilitado. Muitas guerras, o exército estava enfraquecido. Então, ele, bora reorganizar antes que seja tarde demais. Em seguida, ele tentou uma ofensiva contra os países das nações adversárias, mas enfraquecido, foi derrotado em uma batalha. Mesmo com o exército fraco, Napoleão ainda foi tentar conquistar mais território. Mas seu exército estava muito fraco e ele foi derrotado. Então, terminava seu segundo governo, seu segundo e último governo, que durou apenas 100 dias. Ele foi exilado em uma ilha e ficou lá até morrer, em 1821. Após a saída de Napoleão do governo, teve o Congresso de Viena. O Congresso de Viena é assim chamado porque ocorreu na cidade de Viena. E qual era o objetivo do Congresso de Viena? Redefinir as fronteiras dos países europeus.
Porque, como no governo de Napoleão, muitos países tinham sido anexados, muitos países que tiveram suas terras roubadas e agora pertenciam à França. Então, bora reorganizar e bora fazer outra redivisão. E os países como Rússia, Prússia, Inglaterra e Áustria, eles criaram essa Santa Aliança, que era com o objetivo de reorganizar a Europa. E qual foi o resultado do Congresso de Viena? Eles legitimaram os governos e as fronteiras anteriores à Revolução Francesa. Na Espanha, sai o irmão de Napoleão e volta o antigo rei. Tudo que ocorreu antes da Revolução Francesa voltou, inclusive o antigo regime. O rei voltou a ser a figura principal, a não pagar impostos, a burguesia voltou a pagar impostos. Tudo aconteceu antes da Revolução Francesa, após o fim do governo de Napoleão, voltou a acontecer nos demais países. Só o que aconteceu? O Congresso de Viena, eles não conseguiu o apoio de todos os países. Como eu coloquei aqui, de acordo com a reconstituição das fronteiras anteriores a 1789, não foi respeitado. As grandes potências aproveitaram a oportunidade para anexar os territórios dos estados mais fracos, ou seja, no momento de redistribuir os países, teve alguns que disseram, isso vai ser meu, isso vai ser meu, e começaram, uns cresceram em cima dos outros. E outra coisa, os Estados Unidos disse que não ia participar dessa Santa Aliança. Por quê? Porque os Estados Unidos eram um país independente, que a gente viu no primeiro capítulo do livro. E ele estava querendo crescer. Vamos crescer lá na América, se tornar o principal país da América. Vamos deixar que a Europa se resolva. Então, os Estados Unidos não quis participar dessa Santa Aliança. E a Inglaterra, ela também não quis participar. Por quê? Porque a Inglaterra estava em revolução industrial, ela queria era mais comércio, estava pouco interessado em se tornar uma nação unida. Então, a Santa Aliança, ela não teve o apoio de todos os países, não. A Inglaterra e os Estados Unidos, eles tinham interesses próprios, com o objetivo de enriquecer. Então, vamos retornar. A gente hoje viu que como a França saiu da Revolução, a implantação do governo de Napoleão e o fim do governo de Napoleão. Eu deixei uma atividade para vocês na agenda e segue aquele mesmo princípio. Vocês tiram a foto da atividade, envia para o meu WhatsApp e em seguida a gente faz a correção e discute mais sobre o governo de Napoleão. É um assunto muito extenso, então a gente vai dar sequência em outras aulas.